Boa noite, tudo bem? Me ouve bem aí? Tá me vendo e me ouvindo bem? Tô aqui ligando a outra plataforma também. Alô, alô, boa noite. Sim? Dá pra ouvir direitinho? Que bom! Ótimo. Então vamos lá, vamos começar esse encontro. Tô aqui, peraí só um minuto, abrindo a outra plataforma também. Então, vamos começar esse encontro hoje, em que a gente vai falar sobre por que você repete padrões nos relacionamentos e o que isso revela sobre o nosso feminino. E a gente vai entrar nesse tema, que é um tema que tem sido muito discutido dentro do processo terapêutico de muitas mulheres que eu venho atendendo. E antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou Juliana Nunes. Hoje estou terapeuta, tá? Mas eu sou mãe, sou esposa, sou mulher e nesse processo todo sou formada em fisioterapia, especialista em neurologia e hoje eu te ajudo a encontrar qual é a raiz emocional que tem te travado ou que tem criado dores aí na tua vida que não tem te permitido viver uma vida leve, um relacionamento saudável. Então seja muito bem-vinda. A gente está aqui hoje trazendo essa proposta de uma live, né, para a gente discutir um pouquinho esse tema sobre o que é que tem feito a tua vida aí ficar repetindo situações e ciclos que te atrapalham dentro das relações que tu anda vivendo, tá? Quero te pedir, você que vai entrar aí, vamos enviar essa live para outras mulheres, para que a gente possa se conectar cada vez mais, para que a gente possa se fortalecer como mulher e desenvolver essa nossa história, né? Desenvolver esse feminino, porque o feminino ele está totalmente conectado com quem nós somos. E quem nós somos está totalmente conectado com a nossa história de origem. E muitas vezes a gente está repetindo histórias que não são nossas, vivendo dores que acabam nos deixando sem poder, sem ser permitido, né? Sem a permissão de viver uma relação saudável. Então seja muito bem-vinda. Que outras mulheres possam viver esse momento com a gente e possa se estender com esse conhecimento, trazendo para si mesma. Tá ouvindo? Parece que teve uma falha. Assim como você entrega para o outro, você também traz para si mesmo todo esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Quantas de nós estamos dentro de um relacionamento, mas a gente vive de um jeito incomodada, suportando situações, tentando caber num lugar onde a gente é pequeno demais pra gente, onde a gente realmente não faz parte daquilo ali, tudo por medo de se impor, por medo de perder, por receio de fracassar. Então, esse é um momento pra gente enxergar quem tá no relacionamento, mas vivendo um relacionamento pesado, um relacionamento que não tá indo pra frente, mas você tá ali insistindo. Outras mulheres também não conseguem se submeter a um vínculo, tem dificuldade de se vincular a outra pessoa, tem dificuldade de se abrir para um relacionamento de fato. Ou então elas vivem um relacionamento com pessoas que não assumem, com pessoas indisponíveis, com homens fracos. E aí, esses homens não fazem a provisão da casa, esses homens acabam trazendo para essa mulher todo o peso, toda a responsabilidade de gestar e de ficar fazendo a gerência financeira também desse lar. E então essa live é para você, porque assim, o que eu vejo? Eu vejo que muitas de nós estamos ainda perecendo dentro de uma relação, tá? Um exemplo prático que eu trago aqui é que, por exemplo, dentro do meu sistema, as mulheres, elas são todas divorciadas e é muito fácil para todas elas se separar. Então, assim, trocar de relacionamento é uma facilidade muito grande. Então, vou te trazer agora o primeiro ponto de identificação para te dar uma olhada na tua história. Esse é o primeiro, vamos falar de 3.
do quanto que tu sente que tu tá repetindo algum padrão, ou que a tua vida tá, de alguma forma, presa a alguma situação que faz com que você não consiga se sentir livre para se relacionar de um jeito saudável. Às vezes tu fica olhando pra grama do vizinho e dizendo, meu Deus, como é que a fulana consegue ser feliz e eu tô aqui vivendo isso? Como é que ela se sente mais livre, ela é tão feliz cuidando de um lar, cuidando de filhos, vivendo uma relação que parece que está cheia de expansão, de prosperidade, e eu não consigo viver isso, tá? Então, a gente precisa realmente olhar para isso e entender quem em nós, quem do nosso sistema traz pra gente crenças e situações que fazem com que a gente vá repetindo, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, dentro do meu sistema tem muito isso. As mulheres, elas são todas divorciadas, e elas têm uma facilidade muito, muito grande de fazer a troca de relacionamento. E dentro do meu sistema existem muitas frases que eu carreguei por muito tempo, como homens não servem pra nada, só dá trabalho, eu já tenho muito problema, pra que eu tenho que arrumar mais um? O melhor é ganhar dinheiro do que ficar perdendo tempo com relacionamento. Olha, minha filha, eu ouvi muito isso da minha avó, teu marido é teu emprego. E a última que eu ouvi antes de vir embora de Macapá, hoje eu resido em Recife, né, sou casada, foi, tu vai começar essa tua vida nova, vê se tu não vai arrumar, não vai te enrabichar, não foi nem arrumar, não vai te enrabichar com outro homem, porque tu sabe que a gente não nasceu para se relacionar. Então, quando eu ouvi aquilo me doeu tanto, porque eu já estava começando uma relação e vim para Recife realmente para testar e ver se dava certo esse relacionamento. Tinha a oportunidade, a possibilidade também de ir para um outro estado, mas eu optei por isso. Mas eu vim com essa frase, e são frases que são arraigadas, são presas a dores do nosso sistema. Então, assim, não é de maldade que o outro traz isso pra gente. Quem trouxe essa última frase foi uma tia minha. Não é de maldade que isso acontece. Isso acontece por uma questão do outro querer te proteger. Porque aquela pessoa já viveu tantas dores que ela traz sobre ti as dores dela. Ela deposita sobre você todas as dores emocionais que ela vive dentro do sistema. E aí, a gente precisa entender como nós estamos vivendo, que padrão de relacionamento nós temos. Porque muitas de nós normalizamos o que não é saudável. A gente cria uma norma de que relacionamento bom é o homem que é X, ou relacionamento bom é quando a mulher é X. E a gente não sabe o que é viver um relacionamento saudável de fato, entende? Então a gente precisa entender quais foram essas normas que nós normalizamos dentro do nosso sistema. Às vezes a gente normalizou que o nosso pai sempre traiu a nossa mãe. Às vezes a gente normalizou que é normal o homem pular cerca, que a mulher tem que ficar dentro de casa e tem que suportar e aguentar muita coisa. E foram de crenças como essas que muitas mulheres se fortaleceram, e se fortaleceram de um jeito disfuncional, e começaram a acreditar que pra que viver um relacionamento? Pra que ter um homem que vai me sacanear? Sendo que isso não precisa ser uma regra. E quando a gente tem esse padrão, a gente vibra nessa energia, a gente acredita nisso. E nós somos o espelho de como a vida nos trata. Então, é importante que a gente enxergue nesse primeiro ponto quais são as situações que eu acredito. Qual é o tipo de relacionamento que eu sempre vivi, como era essa minha história de relacionamento, e ela tá ligada a quem ou a que pessoa. Por que isso acontece comigo? Eu tô vivendo igual, acreditando igual a quem? Então, como eu acreditava que era normal se divorciar, tá tudo certo, eu vivi 2 divórcios. Isso é normal? É normal pro meu sistema. Isso é saudável? Não, isso não é saudável. Divórcio desfaz famílias. Divórcio dilacera um sistema familiar. Claro que eu não tô te dizendo, como tem um outro ponto completamente oposto, que existem mulheres que têm dificuldade de se divorciar e suportam coisas abusivas. Porque dentro do sistema delas é normal a gente suportar tudo, ser violentada e não separar. Porque a religião do sistema não permite, porque você vai ser julgada, porque os seus pais vão lhe olhar de uma forma diferente, você não vai mais pertencer àquele sistema porque todo mundo vai ficar te olhando
torto e você não vai conseguir de fato expressar a sua dor, quem você é dentro daquela relação. Você precisa viver a vida do outro suportando tudo. Então, para vocês observarem o quanto que a repetição de padrão ela acaba fazendo com que a gente viva relacionamentos que adoecem. Porque a norma do nosso sistema nem sempre foi uma norma saudável. Se fosse, a gente não estava vendo um índice imenso de divórcio. Um índice imenso de como as pessoas vão trocando de relacionamento como se fosse algo normal. Então eu quero te trazer para você entender que para a gente desfazer um padrão, por exemplo, eu fui a mulher que me divorciei 2 vezes, não uma, foram 2. Como que desfaz esse padrão? Né? Hoje eu sou casada, já estou há 5 anos num relacionamento extremamente saudável, vivo muito bem, espero que seja para a vida toda, porque realmente a gente tem uma união muito sólida. Mas como que eu cheguei nisso? Porque em algum momento da minha vida, antes de chegar a me abrir novamente para um relacionamento, o que eu senti? Eu senti que realmente eu acho que eu não nasci para me relacionar mesmo. Eu acho que esse negócio de relacionamento é uma coisa que não é para mim. Eu acho que não vai dar certo. Eu cheguei a acreditar nisso. E como foi que eu quebrei esse padrão de que não é normal se divorciar? Não é normal não viver um relacionamento. Não é normal você viver relacionamentos com traições, com abuso emocional. Não é normal, eu vivi tudo isso. E suportei por anos muitas situações. Mas não é normal. E como foi que eu quebrei isso? A gente precisa de muito autoconhecimento. A gente precisa de muito esforço. E um esforço, que é uma coisa que eu quero pontuar para vocês, que muitas vezes precisa trazer muita firmeza para a gente trabalhar a nossa consciência pesada. Porque é mais fácil a gente viver de consciência leve dentro de situações e relações que são parecidas com o nosso sistema. Então, enquanto eu estou divorciada, e quando eu me repito que eu acho que eu não nasci mesmo para me relacionar. Essa é a voz e é o eco de muitas mulheres do meu sistema. Quando eu venho começar a me trabalhar emocionalmente, me fortalecer de autoconhecimento, entender quem eu sou e separar, dissociar quem eu sou com a história do meu sistema, eu começo a entender que eu vou viver de forma mais pesada. Vocês estão me ouvindo? É leve pra mim acreditar, colocando o carregador aqui, é leve pra mim acreditar que, junto com todas essas mulheres, que relacionamento causa muita dor. Então assim eu fico de consciência leve, aí eu tenho que acreditar nisso mesmo. Mas quando eu venho e começo a me desenvolver, e começo a entender que aquela dor é do meu sistema e que eu posso viver de um jeito diferente, que eu começo a entender que aquela história foi repetida várias vezes por várias mulheres, todo o sistema da minha mãe é separado, é divorciado. E que eu também me divorciei e senti o apoio e o amor daquela dor também no meio daquilo tudo. E que, cara, eu quero viver um relacionamento. Eu posso viver um relacionamento. E eu posso me firmar, eu posso trabalhar internamente, que fazer isso vai me trazer peso na consciência. Esse é um ponto que você precisa entender, tá? Por quê? Porque quando a gente vai quebrar um padrão de uma lealdade, como a gente chama de forma sistêmica, quando a gente vai quebrar um padrão de um relacionamento doente, a gente vai quebrar crenças que não são só nossas. E quando essas crenças não são só nossas, a gente vai sentir o peso inicial, sim, o mal-estar de, vai dar certo, né? Será? Eu mesma comecei nesse relacionamento e com 2, 3 meses eu ficava assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, tá perfeito demais pra ser verdade. O que é isso? Isso são crenças que eu ainda estava quebrando e que estava sendo pesado pra mim sustentar um relacionamento tão saudável e leve, porque eu nunca tinha vivido. O que era norma era viver carregando os outros, sustentando, suportando situações que traziam mal-estar. Entende? Aquilo ali era um jeito pesado de se viver, mas era normal. Era normal porque todo mundo no meu sistema acredita naquilo. Agora, viver o saudável, quando eu comecei a viver, eu comecei a desconfiar. Será que isso existe mesmo? E comecei a quebrar esse mal-estar na prática. Então a gente precisa entender que
Pra gente começar a quebrar esse padrão de um relacionamento doente, eu trouxe um ponto só, tá? Que é um ponto de situações que se repete. Pode ser, eu trouxe o divórcio, mas pode ser a traição, pode ser doenças. O fulano adoece, eu vivo tendo que cuidar dele, porque meu marido é um doente, porque meu pai foi doente, porque meu avô foi doente. E eu vivo à mercê de um casamento onde eu tenho que virar reabilitadora o tempo todo. Poderia ser isso. Então, o primeiro ponto é você identificar quais situações nos padrões de relacionamentos que tu te envolve que acabam se repetindo o tempo inteiro. E o que isso tem de parecido com o teu sistema, tá? E entender que pra gente fazer diferente, a gente vai ter que viver inicialmente uma consciência pesada. Aí, com o tempo, depois vai ficando leve, porque a gente vai instalar um novo padrão, e nesse novo padrão a gente começa a repetir uma nova história, a gente começa a acreditar numa nova história, e a gente começa a liberar essa energia de que é possível. E o que a vida faz? Eu não falei no início que a vida trata a gente como espelho. Então, se eu me trato confiando que o amor é possível, que um casamento pode ser saudável, pode ser leve, que o meu homem pode ser o provedor, que eu posso trabalhar de um jeito mais leve também, eu não preciso estar me esforçando igual uma louca. E essa questão de repetição de padrão não serve só para relacionamento, serve para todas as relações que tu vive na tua vida. Seja com filhos, seja no profissional, seja em tudo, entende? Então, o primeiro ponto é a gente entender e começar a quebrar esse padrão. Só que quebrar esse padrão, às vezes, tu vai precisar de processo terapêutico, tu vai precisar urgentemente quebrar essas crenças, entender o que é a tua história, o que é a história do teu sistema, entender que essas pessoas já pagaram um preço por isso, e tu não precisa ficar repetindo para te sentir pertencente a esse lugar, tá? O segundo ponto é a gente ficar presa a identificações com parceiros anteriores, e presta atenção. Essa situação da gente ficar preso a parceiros do passado, pode ser a parceiros do teu pai, da tua mãe, pode ser a parceiros antigos dos teus avós, pode ser presa a uma história de uma bisavó que não conseguiu ser feliz no amor e viveu sozinha por longos anos e você fica identificada inconscientemente àquela situação. Podem ser várias coisas, tá? E também pode ser prisão emocional com relações tuas do passado. Então, esse segundo ponto, ele traz pra gente uma visualização de experiências que foram vividas, que às vezes eu venho identificada, ou que eu vivi também, que foram de outras pessoas, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, ou também que eu vivi e aquela experiência me causou tanta dor, tanto sofrimento, tanto trauma, que eu venho com aquela experiência pra vida e eu fico depositando essa experiência o tempo inteiro nos meus relacionamentos. Porque aquela dor do passado tá muito viva. Então vamos a exemplos aqui. Tem uma história, na verdade tem 3 histórias que eu tenho pra contar sobre identificação. Eu já constelei 2 pessoas. Já visualizei em campo sistêmico. Uma delas, que tinha muita dificuldade de se abrir para o relacionamento, toda vez que ela se abria, ela recuava. E ela ficava com medo de ser deixada. E era um medo, e aí a gente perguntou, né, na hora da constelação, por que tanto medo? O que acontece? Aconteceu alguma coisa no passado? Tem alguma história? E aí a gente foi colocando os elementos e foi entendendo que essa mulher estava identificada a uma mulher que foi namorada do pai, e que quando a mãe dela, ele terminou com ela, era um grande amor, e ele se envolveu com a mãe, e ela engravidou, a mãe dessa moça, e acabou que ele ficou entre uma coisa e outra, entre um amor muito grande e uma relação nova que estava iniciando e já tinha um fruto, uma gravidez. Então ele largou tudo e essa mulher se sentiu extremamente abandonada. E ela estava identificada, essa mulher. E toda vez que ela ia para o relacionamento, ela tinha medo de ir e ser deixada. E nunca mais conseguir ver essa pessoa. E era uma dor muito grande de abandono, de ter sido deixada para trás. Uma outra história é uma mãe que rejeitava muito essa cliente. Essa cliente tinha 3 irmãs, todas mulheres. Ela tratava muito bem as outras 2 filhas e essa mulher, ela não tratava bem essa cliente.
E era uma relação desde criança de muita rejeição, de muita distância, e cresceu nessa rusga, sabe? Nesse mal-estar grande de briga mesmo, de estresse, de ficar se comparando, de ficar apontando, de ficar julgando. Então imagina uma relação de uma mãe e filha extremamente doentia e com rejeição. É muito doloroso, tá? E aí quando ela veio fazer constelação, ela identificou que essa cliente estava totalmente identificada com ações, até com um pouco da aparência da ex do pai, que tinha sido o grande calo no sapato na vida da mãe. E que a mãe tinha muita raiva, tá? Então foi feito um movimento sistêmico, uma constelação, e muitas coisas começaram a se equilibrar a partir dali, em que ela viu que a raiva da mãe não era totalmente em relação a ela. Gente, essas coisas acontecem. Ah, Juliana, por que isso acontece? Por que a gente vem identificada? Porque se em algum momento na história do nosso sistema alguém deixou de pertencer, alguém foi rejeitado, alguém foi excluído, alguma história de muita dor deixou alguém para trás com um trauma muito grande, Deus, a natureza, o universo, quem você quiser chamar, eu chamo Deus, ele traz pra gente essa energia, para que a gente traga essa energia para fora e possa dar a possibilidade de trazer cura pro nosso sistema, para a vida do nosso pai, ou para a vida da nossa mãe, ou para a vida de um avô, e esse sistema entra em equilíbrio. Então essas coisas, elas podem acontecer. É mesmo que você excluiu um irmão drogado, e aí depois tu vai ter um filho, e aquela pessoa parece ter os problemas iguaizinhos aquele irmão que foi excluído, que o sistema abandonou, deixou para trás. Então, existem muitas histórias assim. Inclusive, o nosso constelador daqui de Recife, ele tem uma história sobre isso, que ele cresceu com o pai e com a mãe, e o pai tinha uma distância muito grande, muita briga, muito estresse. Quando ele foi ficando adolescente, mais ainda, porque ele gostava de tocar violão, ele gostava de ter o cabelo grande, ele era mais roqueiro, ele era dos bailes, da noite, e ele era psicólogo, ele resolveu ser psicólogo, e o pai olhava para aquilo e rejeitava tudo aquilo. E depois ele veio entender que um grande amor da mãe, que o pai não gostava, era igualzinho como ele. E quanto mais ele tinha raiva do cara, mais o filho dele ficava mais parecido. E foram anos de autoconhecimento, de estudo, para trazer esse entendimento sistêmico. Então, muitas vezes, a gente está repetindo padrões que não são nossos, porque a gente está preso a dores que não são nossas. Mas às vezes a gente está presa sim também a relações, a um divórcio que não foi bacana e que aquela pessoa trouxe um dano emocional muito grande, e que toda vez que tu vai olhar para frente tu diz, poxa, mas e se acontecer aquilo de novo? E se aquela pessoa me destratar? Eu não vou ter emocional para suportar viver tudo aquilo de novo, porque você não fechou aquele ciclo. Aquela experiência, ela anda contigo e traz aquela energia de força. E quando você tenta ir para o futuro, viver uma nova história, trazer uma nova energia de vida para ti, até energeticamente com outra pessoa, tu não consegue te abrir. Porque tu tá mais identificada e presa com a dor daquilo que te feriu no passado. Entende? E isso não serve só para relacionamento. Serve também para abuso, serve para um chefe, alguém que tu trabalhou e tu teve um trauma muito grande numa empresa, serve para tantas coisas. Mas é um ponto para a gente realmente observar. E uma das coisas que a gente precisa entender é que essas pessoas, elas precisam ter um lugar no nosso coração. Essas pessoas, mas a história foi com meu pai, eu não tenho nada a ver com isso. E tu não precisa nem falar pro teu pai essa história, se em algum momento tu for para um processo de constelação e verificar isso. Tu não precisa. Porque você pode fazer esse trabalho internamente, reconhecer essa pessoa que ficou excluída por muito tempo, ou abandonada, ou rejeitada de alguma forma, e dizer, bom, através da minha vida eu vejo você. Eu vejo a importância que você teve. A importância foi tão grande. Por exemplo, dessa primeira história que eu contei, dessa cliente que o pai abandonou porque ele assumiu a gravidez e um casamento, a identificação foi tão grande, a dor foi tão grande que recaiu sobre essa filha. E essa filha precisa olhar para aquilo ali e dizer, eu reconheço a tua dor, eu vejo como verdade.
E eu deixo isso com você. Essa foi a história de vocês. E a partir de agora eu começo a quebrar esse padrão e a contar uma nova história. E aí você vai ter que fazer um bom trabalho terapêutico para você realmente se desenvolver internamente e abrir mão dessas dores de abandono, desses traumas que não são só seus. Aí você vai fazer uma longa caminhada para poder quebrar esse padrão que não é teu. Entende? E um outro ponto importante nesse caso é que se não fosse esse pai abrir mão dessa pessoa, essa vida não teria vindo. Como eu falei para essa cliente, você não estaria aqui. Então, olha a grandeza da dor que essa mulher teve que absorver, abrindo mão desse amor para que você fosse gestada e para que você fosse criada dentro de uma família, com um pai, com uma mãe. Entende? Então, são coisas tão profundas que às vezes a gente não tem essa noção, tá? O terceiro ponto é quando a gente está projetando no outro aquilo que a gente não teve no passado. Às vezes a gente não teve determinadas situações com a mãe, às vezes a gente não teve, comigo aconteceu em relação ao pai, a gente teve, ou em excesso, deram muito, e eu crio aquele modelo como uma relação, do jeito que meu pai tratava a minha mãe, era o jeito que eu queria ser tratada. Então eu vou pro relacionamento pensando em duas coisas, ou pela falta que meu pai não me deu, então eu vou em busca de um relacionamento para que me deem. A minha mãe não me deu, então a relação que eu vou ter tem a obrigação de me dar. Ou então eu tive tanto e aquele modelo era tão fantasioso e tão perfeito para mim, porque é fantasia, gente, muitas coisas a gente não vive na realidade. Vocês sabem, né? Aquilo foi tão fantasioso, era tão perfeito ao meu olhar infantil, que quando eu vou pra vida eu penso, o meu homem tem que ser igual ao meu pai, tem que me tratar igual a ele, tem que fazer as coisas que ele fazia pra mim. E aí essa é a típica filhinha do papai. E muitas vezes, no meu caso, eu ia atrás, a dedo, de homens que eram completamente o oposto, pra eu dizer, sabe o que pra mim, no final? Tá vendo só? Nenhum deles é igual ao meu pai. Então eu não sirvo pra ter relacionamento. Totalmente presa, inconsciente a esse amor infantil, tá? E aí quando a gente fica presa a essas situações, projetando no outro o que a gente não consegue se dar, o que a gente quer que o outro, na verdade o que a gente gostaria que o outro teria nos dado, e isso não aconteceu, porque os pais, eles são imperfeitos, eles têm falhas, né? E a gente não vai ter tudo na vida, até porque nós somos seres imperfeitos, é por isso que a gente está vivo, porque a gente está se aperfeiçoando o tempo todo. Então, olhar para isso e entender que a partir de agora, como adulta, sou eu quem vou me maternar e me paternar, sou eu que vou quebrar crenças infantis e fantasiosas de achar que o meu relacionamento tem que me tratar igual o meu pai ou a minha mãe fazia por mim, e sair desse lugar infantil, porque é extremamente infantil. A gente fica vivendo um conflito menina-mulher, onde horas eu quero ser tratada como mulher, mas eu quero receber amor como menina. Então, o relacionamento, ele é um equilíbrio de trocas. Quando eu vou em busca projetando coisas do passado no outro, eu com certeza estou repetindo padrões do que não me foi dado, e são padrões de dores e traumas que eu vivenciei no passado, e eu não tenho esse desenvolvimento emocional, eu não tenho essa maturidade emocional, e aí eu vou dar errado nos relacionamentos. E geralmente essa mulher, ela vai em busca de homens fracos. Fracos porque ela quer determinar para eles o que elas querem que eles deem. E a relação não é assim. Um relacionamento saudável são de duas pessoas completamente diferentes, que trazem, e outra, diferentes e inteiras. Quando eu digo inteiras, elas estão abastecidas de si mesmas, com conhecimento. E elas trazem para o outro o que transborda sobre a vida delas. Não, elas não veem falta em busca do outro sanar vazios existenciais. Entende? Então, são repetições. Esses 3 pontos são muito importantes porque são repetições que estão acontecendo o tempo todo na nossa vida. Que, inclusive, quem está dentro de um relacionamento, às vezes, teve um problema com a mãe, julgava a mãe de todas as formas com o relacionamento com o pai. Hoje está até casada, mas trata o marido igual a mãe tratava o marido dela. Mas ela não termina, ela não finaliza, porque ela rejeita o que a mãe fez de ter finalizado aquele relacionamento. E aí ela vive uma relação disfuncional,
presa a padrões do passado. E isso dá para ser restaurado. Isso dá para ser refeito. Entende? Então, cada olhar que eu trouxe aqui de cada ponto trazem situações e experiências diferentes, sim, mas todas elas levam a gente para um lugar. E é aqui que eu quero fechar contigo nesse ponto para poder tu entender. Se a gente não desenvolver quem nós somos de fato, quem é a nossa essência, se a gente não se conhecer, não entender as nossas bases, de onde nós viemos, quais são as histórias de dores, quais são as histórias de recursos, do que eu recebi de bom. Quando eu não tenho esse conhecimento consciente, porque todo mundo tem esse conhecimento, só que inconsciente. E às vezes, quando a gente está desconectada de quem nós somos de fato, a gente vai deixando o nosso inconsciente e levando a nossa vida. E é por isso que a gente vai repetindo padrões. Então, um ponto importante diante de tudo isso que eu falei é a gente entender quem nós somos. Quem sou eu diante do meu feminino? Que danada é esse feminino, Juliana? Quando eu vem falar de feminino, que danada é isso? Quando a gente vai falar de feminino, a gente vem entender quem é essa energia que materna, que cuida, que toma decisões em prol de segurança por si mesma, que tem amor próprio, que tem segurança interna, que tá de olho no que o corpo sente. Quem é esse feminino? Por que esse feminino tá tão desconectado? Porque nós estamos tão desconectadas de nós mesmos e estamos repetindo histórias, nos levando para mais dores, resmungando o tempo todo da vida, levando a nossa energia para baixo. Por quê? Por que isso acontece? E essa desconexão de quem nós somos, de entender qual é esse lar interno que eu habito, qual é esse lar que é genuinamente saudável para eu estar ali confortável com quem eu sou. Quando eu não tenho isso, quando eu não tenho essa base firme, eu acabo vivendo de um jeito que a vida me leva, deixando a vida me tratar de qualquer jeito, porque eu me trato de qualquer jeito. Então, eu quis trazer esse tema para que vocês possam se trazer para si a autogestão, esse olhar de receptividade, de acolhimento com si mesma, sabe? Você entender que o feminino, ele precisa amadurecer. E o que é esse feminino? Sou eu, na minha maternagem comigo mesmo. Eu preciso aprender a entender onde é que esse feminino está fragilizado, que tem a ver com a minha história. Onde é que eu estou fragilizada comigo mesma? Aonde é que eu estou abrindo mão de mim para deixar viver a vida em prol e em função do outro? Quem são essas vozes? De quem são, na verdade? De quem são essas vozes que ficam me fazendo abrir mão de mim e escolher viver histórias que me machucam, que me maltratam? Escolher a dedo relacionamentos abusivos, relacionamentos com meninos que não querem gerar vínculos, me entregando totalmente sem dar valor para o meu próprio corpo. Então a gente precisa observar o quanto que nós estamos desconectadas desse nosso eu interno, mais íntimo, que é subjetivo, que é algo que precisa de escuta e de silêncio. Porque se eu não tenho silêncio, se essas vozes ficam o tempo todo falando, tá, e quem eu sou? Eu quero ouvir quem eu sou. Eu quero ouvir quais são essas situações que ficam emperrando a minha vida. E como é que eu consigo analisar tudo isso? Quando eu retorno para mim. E esse é o meu convite para ti. Isso é o que a gente vive dentro do DSF, do Desenvolva Seu Feminino, que é o meu processo terapêutico, onde a gente traz ali para as mulheres, nós temos um grupo onde a gente se encontra mensalmente, mas a gente traz ali dentro da plataforma mais de 50 conteúdos e eu trago para vocês um olhar de cura sistêmica, de cura da tua criança interior, de cura do teu feminino, dessa energia da polaridade feminina, para que você possa se desenvolver cada vez mais. Tá? Para que você possa viver um relacionamento leve, para que você possa ter uma maternagem até com os teus filhos mais leve, para que você possa exercer a profissionalidade, que é a profissão, de um jeito também mais leve, não tão pesado, porque é isso que vai mudar a tua história. Enquanto você não observar que só o autoconhecimento, porque ainda tem isso, você ganha o conhecimento, a gente traz para ti o autoconhecimento, mas lá dentro do DSF,
a gente precisa colocar em prática. O corpo precisa se movimentar. Se não tiver movimento, não tem cura. Então, eu preciso movimentar com novos padrões, eu preciso movimentar com novas vivências, eu preciso movimentar com novas crenças, eu preciso movimentar com novas atitudes. Então é isso que a gente faz, a gente traz essa base de forma terapêutica para que você se reconecte com esse feminino, que é a tua história, é teu. Não tem nada a ver com sensibilidade, com rosinha, vestir roupa, não tem a ver com feminilidade. Tem a ver com a energia de contato contigo. É você voltar para si. Então, é isso que a gente desenvolve lá no DSF. E eu quero te fazer um convite, esse convite para que você entre lá na nossa comunidade aberta no Lar das Manas, que lá vai acontecer esse mês, a nossa Black Friday, onde a gente vai abrir por um valor maravilhoso, promocional, a nossa plataforma gravada, para que você possa vir para esse processo de autoterapia e te desenvolver como mulher. Te agradeço por essa disponibilidade de tempo. Sei que é um investimento na tua vida. Se você está aqui comigo, envia para outras mulheres para que elas possam entender um pouquinho desse conhecimento e saibam, é totalmente possível a gente quebrar padrões. Eu sou prova viva disso, né? Quebrei muitos padrões e ainda venho quebrando porque a gente vai se curando em camadas, né? E vivo uma vida muito mais leve, vivo um amor que é totalmente possível, vivo em plenitude, em paz dentro do meu lar. Posso exercer hoje uma maternagem para minhas filhas de forma mais leve também. Então tudo isso só foi possível porque eu escolhi me desenvolver. E é esse caminho que eu fiz, que levou muito mais tempo, que eu te conduzo a fazer de forma muito mais rápida para esse retorno do teu lar. Um cheiro para ti, foi um prazer estar aqui contigo e até a próxima.